Acho que todos nós temos os nossos animes favoritos, né? Quer saber quais são os meus? Continua no vídeo aqui que na sequência você já descobre. Roda a vinheta, diretor. Fala galera, beleza? Diego Aires aqui novamente e esse é o Nerdzoid. No vídeo de hoje, gente, vocês vão acompanhar o meu top 5 animes favoritos. Então eu montei essa lista com os 5 principais animes. É uma lista assim com bastante dor no coração, porque ficou muito anime bom de fora. Mas como a proposta era o top 5, então eu fiz os animes que eu mais gosto, elencado os 5 primeiros. Para que não ficasse algo muito injusto e não ficasse também muitos animes de fora, ao longo do vídeo vão ter algumas menções honrosas, tá? Justamente para tentar dar uma amenizada na quantidade de animes que ficaria. Então acompanha nesse vídeo que você vai conhecer a minha lista dos animes favoritos. Então galera, começando essa lista na 5ª posição, o anime que eu escolhi é o Cavaleiros do Zodíaco. Posso dizer assim tranquilamente que ele é o anime responsável por eu gostar dessa cultura. Foi o primeiro anime que eu acompanhei, isso lá na época da TV Manchete. Provavelmente alguns de vocês que vão estar assistindo esse vídeo não vão nem saber o que é essa emissora, então não vão ter esse impacto, né? Só quem viveu aquela época mesmo sabe o quão impactante foi ter esse tipo de anime, ter esse tipo de programa numa televisão aberta. Então, com certeza, na posição número 5, eu escolho os Cavaleiros do Zodíaco. Primeiro, como eu disse, foi digamos que o primeiro passo para eu gostar realmente desse tipo de conteúdo. Além disso, obviamente, além de ter sido o precursor, no meu caso, da cultura, né, dos animes, é um anime que eu gosto bastante. Tem diversos personagens que eu gosto muito, acho que desde a época que eu era criança, hoje eu continuo gostando. É um dos animes, para quem acompanhou o vídeo de apresentação, é um dos animes que eu tenho tatuado no corpo. Então assim, dá pra vocês verem realmente o quão marcante na minha vida foi esse anime, né? E aí alguns de vocês podem se perguntar, mas Diego, se foi tão marcante, tão impactante na sua vida, por que esse anime só tá na 5ª posição? É aquilo que eu disse, foi uma briga muito difícil para eu conseguir montar essa lista e mensurar os animes e avaliar os prós e contras. E eu vejo realmente que nessa lista vocês vão ver, tem alguns outros animes que me chamam mais atenção a história. Cavaleiros do Zodíaco eu comecei a assistir na década de 90, né? No começo ali da década de 90. E a questão da história, a princípio, né? Pelo menos a série original, a história não era tão elaborada. Então, assim, quando eu acabo colocando na balança, eu vejo que tem outros animes que eu gosto tanto quanto Cavaleiros, porém eu gosto mais da história. Eu vejo, de repente, um personagem que é um pouco mais bem trabalhado, uma trama que é mais bem trabalhada, né? Um grande exemplo disso é um spin-off dos próprios Cavaleiros do Zodíaco, que é a Lost Canvas, que para alguns ele é até melhor que a saga original. Inclusive eu tô nesse time também que acha isso. Gosto muito da história. Comecei a acompanhar, antes de acompanhar o mangá, acompanhar o anime, que infelizmente nunca teve final, né? É uma tristeza muito grande para quem gosta desse spin-off, saber que até Segunda Ordem a gente não vai ver o final dele, né? Mas é uma trama muito legal, muito bem elaborada, assim, personagens tão marcantes quanto os da saga clássica. Então, para quem não acompanhou, fica até a dica, gente. Pode acompanhar. Assista quem tiver curiosidade. Tem as primeiras temporadas, né, animadas, e quem tiver realmente querer se aprofundar na história, acompanha pelo mangá. É uma leitura com certeza que vale muito a pena. E agora, galera, revelando a 4ª posição. Então, no meu top 4 eu coloquei Bleach. Por que eu coloquei Bleach, gente, na minha lista? É um anime que eu acompanho também há bastante tempo, claro, não tanto tempo quanto os Cavaleiros do Zodíaco, porque ele não é tão velho assim também. E é um anime que eu gosto muito de vários personagens, ele tem vários personagens marcantes. O que falar das lutas marcantes, acho que um diferencial deles
com certeza, quando vocês escutam a palavra Bankai, vocês já devem lembrar realmente de várias cenas épicas do anime, e é um anime que eu gosto muito. Era uma pena até então que a versão animada nunca ela foi finalizada, coisa que com certeza acho que todo mundo que gosta de Bleach aqui já sabe que isso ano que vem já vai ser resolvido. Nós vamos ter realmente o último arco de Bleach em outubro do ano que vem. Então, para os fãs de Bleach aí que não tinham essa informação ainda, já fiquem ansiosos assim como eu estou para ver essa finalização de Bleach. E por esse motivo, personagens marcantes, lutas épicas, que eu coloco Bleach na 4ª posição. Ó, revelando a 3ª posição agora, galera. Chegando já quase no top 1, hein? Então, na 3ª colocação, eu coloquei... E esse vai ser o anime relativamente o mais atual, porque os outros eles são um pouco mais antigos. Mas na 3ª posição eu coloquei Demon Slayer. Acho que vocês devem ter percebido, né? Através do meu cenário, que eu gosto um pouquinho, né, de Demon Slayer. Ele é um anime, galera, que na minha opinião assim, ele junta tudo que nós temos de bom na atualidade em relação a trama, a história ela é muito boa, os personagens são muito bem trabalhados, eu gosto bastante de como eles são trabalhados, você vai vendo a evolução dos personagens, vai entendendo um pouquinho a cabeça de cada um deles. A animação assim, é sensacional, literalmente uma obra de arte. Quem assiste, quem gosta dessa parte de arte, se pega esses detalhes e assiste com esse olhar um pouquinho mais clínico, vê realmente que é uma obra de arte. Então, dentro dessa minha lista, eu inseri o Demon Slayer, mesmo ele sendo um anime relativamente comparado aos outros, muito novo, né? Ele é o mais novo desse meu top 5, mas é porque ele tem essa junção desses elementos e que eu gosto muito. Personagens muito bacanas, assim, para quem já está acompanhando o anime, com certeza já está sendo apresentado personagens bem interessantes. Para quem já acompanha o mangá, então já sabe que no anime ainda tem muitos personagens interessantes que vão aparecer na trama, na história. Então, por esse motivo, eu inseri Demon Slayer na minha lista, posição número 3. E agora, quase chegando no topo do pódio, na vice-colocação, então na 2ª colocação, vem o anime Fullmetal Alchemist. Eu coloquei esse anime na 2ª colocação, galera, quase ali brigando para ele estar no primeiro, tá? Para ser bem sincero. É uma briga muito boa entre o Fullmetal Alchemist e o anime que eu coloquei na 1ª colocação. De fato, eu coloquei ele nessa posição, e se eu pudesse definir esse anime em uma palavra, com certeza a palavra seria perfeição. É um anime que eu acho que a autora teve um cuidado, um carinho muito grande com a trama dessa história. Realmente ela trabalha muito bem os personagens, ela sabe dar a pitada de drama necessária, ela sabe o momento que tem que entrar um drama, o momento que tem que entrar uma ação, o momento que ela tem que acelerar a história, o momento que ela tem que segurar a história um pouco mais. Então assim, eu não tenho palavras para descrever esse anime. Inclusive, é um dos meus favoritos e de fato é outro anime que eu tenho tatuado, porque eu gosto muito da história. E também, sem falar, né, galera, em relação a Fullmetal Alchemist, quando a gente fala em Fullmetal Alchemist, automaticamente a gente está falando em cenas marcantes. Como esquecer da fatídica cena do Shutucker, né? Ou do Hughes. Então, assim, são cenas que você pode não ter assistido todo o anime, mas com certeza essa cena em algum momento você já viu. Então é por esse motivo, pelos personagens marcantes, pela trama envolvente e pela condução que a autora dá a toda essa história, que Fullmetal Alchemist fica na minha vice-colocação do top 5. Aí, galera, finalmente chegamos ao topo do pódio, hein? Vocês apostam em quem que ficou em primeiro lugar aqui na minha lista? Deixa aqui no comentário para ver se você acertou. Aposto que muitas pessoas aí também têm esse anime como favorito. E o meu anime favorito, encabeçando essa lista, é o Yu Yu Hakusho. Muitos de vocês podem se perguntar, mas Chico, por quê? O que faz o Yu Yu Hakusho ser o seu anime favorito? Gente, eu acho que são diversos fatores. Primeiro fator,
acredito que seja, creio que seja o fator emocional. Ele também é um anime que eu acompanho desde de criança. Inclusive também comecei a acompanhar ele na extinta Rede Manchete. É um anime que tem personagens muito carismáticos. Eu acho que a maioria dos personagens que a gente pensa de Yu Yu Hakusho, eles são muito carismáticos. A gente lembra sempre de algum bordão, de alguma cena, de alguma situação específica. Então isso torna o Yu Yu Hakusho realmente muito atraente, muito interessante. Outro ponto do anime também, gente, que é muito marcante e que, querendo ou não, isso é importante, são as lutas. Então o Yu Yu Hakusho, ele tem lutas muito empolgantes, ele tem arcos muito legais, que te prende do começo ao fim, e na minha opinião, ele tem um dos melhores vilões de todos os animes, que é o Toguro. Então gosto muito, ele é um vilão que você, quando ele aparece em cena a primeira vez, você sente o medo que o Yusuke tem dele. Então o autor, ele consegue realmente com maestria passar essa sensação para quem está assistindo. Você vê realmente, você consegue identificar no Yusuke a feição do medo, o medo, o pavor que ele sente quando entra aquele vilão em cena. E falando em outros personagens também, eu já citei aqui o Yusuke, para quem não sabe ele é o protagonista. O Toguro, na minha opinião, é o melhor vilão, é o principal vilão, né, de todo o anime, por mais que tenha outros que aparecem, tem também o seu protagonismo ali, né, mas na minha opinião o Toguro é o melhor. Ele entrega muito bem aquilo que se propõe de fazer aquele papel de vilão, por mais que ao longo ali da história, né, você vai entendendo a motivação dele, porque que ele age daquela maneira, mas ele é realmente um personagem sim, muito bom. O que dá muito destaque também, e que o autor fez questão de dar destaque, são os personagens coadjuvantes, que também entregam muito bem. Assim como o Kuwabara, que é o principal rival / melhor amigo do Yusuke. Então ele acaba ali no começo do anime quase sendo um alívio cômico, mas aí você vai entendendo, o autor faz questão que você conheça mais profundo cada um dos personagens. Então, conhecendo a personalidade de cada um, no caso do Kuwabara mesmo, você vai achando no princípio que ele é só um bad boy, e aí você vai entendendo que não é bem assim. Até uma observação aqui, gente, a respeito do Kurame do Rei, era que esses personagens, a princípio, eles seriam só para uma aparição inicial no mangá, e depois eles não seriam mais utilizados. Porém, devido ao sucesso, acho que até um carisma realmente dos personagens, o autor de Yu Yu Hakusho, ele acabou incorporando esses personagens na história. E com certeza, para quem já acompanhou a história, sabe que ele tomou a decisão acertada, porque para muitos, ou o Riei ou o Kurama são os personagens favoritos do anime. Então são por todos esses motivos, galera. Lutas frenéticas, personagens carismáticos, dublagem sensacional, e além da recordação realmente traz algo afetivo, né, no meu caso pelo menos, que Yu Yu Hakusho ficou encabeçando a lista no meu top 5 aqui dos animes favoritos. Como eu havia falado, galera, eu vou fazer algumas menções honrosas, porque era uma tarefa bem ingrata, né? Selecionar apenas 5 animes, sendo que tem diversos outros que eu gosto bastante, assim como eu já havia mencionado. Então, nessa menção honrosa, eu gostaria aqui de falar para vocês o Samurai X, Hunter x Hunter, Naruto, One Piece e o mais atual, Jujutsu Kaisen. Esses animes citados então na menção honrosa são animes que eu gosto bastante e que no meu critério aqui de avaliação, eles não ficaram no top 5, mas com certeza tem um lugar aqui cativo no meu coração na lista dos principais animes. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado, que tenham acompanhado até aqui. E novamente eu venho aqui no final do vídeo pedir para vocês, quem ainda não for inscrito no canal, clica aqui nesse botão, se inscreva no canal, já deixa o like nesse vídeo, compartilha e deixa nos comentários, gente, o que vocês acharam do vídeo.
a minha lista ficou parecida com a de vocês, eu quero saber, quero ouvir um pouquinho de vocês. E é isso, gente. Muito obrigado por acompanhar até aqui e até mais.